tema do nosso mês é guarde o seu coração. Todas as reflexões, domingo após domingo, nós estamos pensando exatamente em ideias, em princípios e valores que podemos adquirir para guardar o nosso coração, mas a partir de um olhar mais profundo. É de fato um convite a você mergulhar dentro de você mesmo, para você pensar como é que está o seu coração e a partir disso então começar a negociar o que precisa ser jogado fora e quais as proteções, quais os guardas, quais as seguranças que nós precisamos colocar para que o nosso coração fique devidamente guardado, e especialmente contra o que o nosso coração é mais suscetível, porque nós temos as nossas fraquezas, que são distintas. Cada pessoa lida de uma forma diferente com cada tipo de proposta, com cada tipo de tentação. São muitas as possibilidades do ser humano e lidamos com as coisas também de uma maneira diferente. Então, a proposta, muito mais do que você pensar uma ideia que pode te ajudar, é você pensar quem você é. Muito mais do que 3 passos para ser feliz, muito mais do que 7 pensamentos para uma vida frutífera, muito mais do que isso, porque isso é muito superficial. A nossa proposta, não de agora, mas de sempre, é muito maior. É você mergulhar dentro de você para você identificar que tipo de pessoa você é, que tipo de ser humano que você é, quem que você tem sido nos seus tratos pessoais, que tipo de ser humano que você espalha por aí, porque dia a dia nós nos desenhamos nas pessoas que estão ao nosso redor, e que tipo de desenho que eu deixo nas pessoas, qual é o meu perfume, qual é o aroma que eu deixo por onde eu passo, qual é a lembrança, qual é o residual, porque todos nós deixamos um residual nas relações que nós temos, nas conversas que nós mantemos, nos ambientes por onde passamos, a gente sempre deixa um residual. Eu estive ali e eu fui embora, mas quando eu vou embora, eu não vou todo embora, alguma coisa fica ali, é o meu residual. Qual é o seu residual? O que é que fica de você por onde você passa? Por isso que a gente precisa investigar. Quando falamos de investigar o coração, é algo extremamente profundo, porque nós estamos pensando quem é você. É o assunto que é tratado como novidade hoje do autoconhecimento. Autoconhecimento não é papo novo, autoconhecimento é coisa muito velha. As religiões, o cristianismo e tantas outras estão falando sobre autoconhecimento faz muito tempo. A filosofia fala sobre autoconhecimento há milênios. Conhece-te a ti mesmo, você precisa saber quem você é. Antes de qualquer coisa, antes de tratar qualquer questão, você precisa saber quem você é. Por isso, e cito tanto o Salmo 139, que nós cantamos muito aqui na Bethesda, em mais de uma música. O Salmo 139 permeia a poesia, a canção. É Davi orando o Salmo 139, o 24, que diz assim: investiga a minha vida, ó Deus, descobre tudo ao meu respeito, interroga-me, testa-me, e assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Que desafio, que oração, que coragem de mergulhar dentro de si mesmo e pedir por companhia, por auxílio, como orientador desse mergulho, ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Deus, me ajuda a descobrir quem eu sou, investiga a minha vida, vê por ti mesmo, traz à tona. E esse negócio de trazer à tona é às vezes extremamente constrangedor, porque o que a gente quer não é trazer à tona, é exatamente abafar algumas coisas, jogar algumas coisas para debaixo do tapete. Aí vem esse caminho de espiritualidade, essa religião, o cristianismo. Aí vem a Bethesda com a sua espiritualidade viva para dizer assim: você não precisa se esconder, você pode se expor, porque onde existe amor e graça, a exposição ela não culpabiliza, a exposição traz integridade para que você trate as questões mais ocultas do teu coração.
Mas vivemos nessa lógica de aparência e a gente tem que proteger a nossa aparência, e aí nós vamos nos escondendo e colocando sorrisos plásticos e oferecendo coisas que não temos para, às vezes, pessoas que nem gostamos. E isso vai tornando a nossa vida cada vez mais sem gosto, sem brilho e sem sentido. E aí vem o Provérbios, e agora como um grande desafio: acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Alguém aqui já tinha lido esse versículo antes da Bethesda ter como tema do mês? Porque nós temos os versículos top 5, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vem Provérbios com uma sabedoria condensada e diz: você precisa tomar cuidado com o tipo de pessoa que você está se tornando, porque você é o responsável por essa pessoa. Não é desses versículos que anima muito, que gera muita expectativa de nossa, hoje a vitória é certa, vou entrar nessa luta e vou ganhar. Não, é o contrário, é o versículo que no meio da correria da vida ele diz: viu, acalma um pouco. Calma um pouco. Calma o teu coração. Desacelera. Porque você não é definido pelas coisas que você tem, você é definido pelas coisas que você faz. Ei, calma. Calma, porque nós estamos em fevereiro e você já está quase desistindo do ano. Calma, porque você está muito preocupado nas coisas que você quer ter. E Provérbios vem para dizer o seguinte: tome muito cuidado com o tipo de pessoa que você vai ser. Não é aquilo que você vai ter, é o tipo de pessoa que você vai se tornar. E repito algo que falei aqui semana passada: coração na Bíblia não é esse órgão que nos mantém vivo, bombeando sangue. Coração na Bíblia é o quê? O teu intelecto. Coração na Bíblia é o lugar onde você coloca os teus desejos para conversar com os teus valores. Coração na Bíblia é aquele lugar onde você faz as suas maquinações, os seus planos. Coração na Bíblia é exatamente aquele lugar onde você entra em negociação se você deve ou não deve fazer, se vale a pena ou não vale a pena entrar em determinados caminhos. Esse é o coração. E esse lugar aí, que não é esse órgão, é um lugar emocional, ele é espiritual, é exatamente, tome cuidado, por quê? Porque aí você está ensaiando o que você vai fazer. Freud que dizia que o pensamento é o ensaio da ação. Quando você está pensando, você já está ensaiando. Pode ser que você não faça? Pode, claro, nem tudo que eu penso eu faço. E eu não sou julgado por aquilo que eu penso, eu sou julgado por aquilo que eu faço. Mas quando eu estou pensando, eu já tenho que tomar cuidado. Por que é que eu estou pensando isso? As luzes de atenção já tem que se acender, porque eu comecei a pensar muito uma coisa: por que é que eu estou pensando isso? E se eu não tomar cuidado, o pensamento vai virar uma ação. Há uma frase muito antiga atribuída a Santo Agostinho, que ele diz assim: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, porque ele vem e pousa, mas daí que ele faça um ninho, aí tem a sua autorização, tem o seu desejo, tem você falando para o pássaro: ok. Assim são os nossos desejos, nossas tentações, assim é o nosso coração. Eu não posso impedir que determinadas coisas cheguem no meu coração, eu não posso. Elas chegam, entram aqui, arrombam a porta e ficam aqui, mas se elas vão criar raízes e se firmar e crescer, sim, aí tem uma autorização minha dizendo o seguinte: não, pode ir, ok. Por isso que quando pensamentos estranhos, muito diferentes, muita novidade começa a aparecer no coração, eu preciso falar: opa, por que é que isso está aqui? Por que é que eu estou pensando isso? Por que de repente eu comecei a pensar essa coisa aqui que antes eu nunca pensei? Para o bem ou para o mal, não importa. Então, acima de tudo, eu e você precisamos aprender o quê? Cuidar da gente, cuidar de nós mesmos. Outro nome para isso mais famoso: autoestima. Cuidar de você, aprender a se olhar,
Autoestima não é egoísmo, autoestima é se amar. É Jesus falando, olha, o maior mandamento qual é? Ame a Deus, ame o próximo e se ame. Se cuide. Preste muita atenção, porque a vida é preciosa demais e especial demais para você perdê-la em caminhos vazios. E existem na Bíblia outras expressões tão interessantes como Provérbios 4:23, e eu quero ler com vocês uma, que gera num primeiro momento sentimentos variados. Eu não sei qual é o sentimento que vai gerar em você, mas é sobre isso que eu quero conversar com você. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, de vida eterna. Acredito que você já tenha lido isso em algum momento. A lei da semeadura. Aquilo que você plantar, certamente você colherá. E é desses versículos que é dito sempre sob a perspectiva do medo. Agora, o versículo tem a conotação do medo, ou nós, sem perceber, estamos fazendo bobagem na vida, e aí frases como essa entram para o nosso coração como medo. Exemplo do dia a dia aqui, você está com alguma culpa no cartório aí, no Serasa existencial você está com o nome lá, no CPF, no SPC, teu CPF está no SPC, que você está fazendo alguma bobagem. Aí eu, Vili, chego para você no final do culto e falo, ei, como é que você está? Tudo bem? Tudo? Pai, quero tomar um café com você essa semana. Aí o cara fala, putz, descobriu. Porque as minhas reações diante de determinadas falas revelam o quê? Que a pessoa descobriu? Não, revelam que eu estou fazendo bobagem. Descobriu como? É bruxo para descobrir as coisas? A minha reação diante de determinados versículos, diante de determinadas reflexões, diante de determinados provérbios, revelam o quê? Que esse versículo é do mal? Não, revelam que você está vivendo uma vida que precisa ser mudada. Você está precisando de conversão, porque as minhas reações revelam como é que está o meu mundo interno. De repente você está tranquilo, aí chega o pastor para você e fala, eu quero tomar um café com você. Você diz, oh, que legal, quando? Tranquilo. Então o que é que você sente quando você lê? Aquilo que você plantar, você vai colher, porque nós estamos falando do teu coração. Há quem possa dizer, não, tranquilo. Se isso é de fato bom, se isso é de fato uma lei, se isso de fato acontece, legal, porque eu estou plantando coisas bonitas, estou tranquilo. Entende? A tua primeira reação fala muito de você. O teu primeiro sentimento, aquela coisa involuntária que você fala, não, diz muito a teu respeito e você precisa mergulhar nisso. E é um texto difícil de digerir? Porque nós não queremos ficar diante de algo muito sério da nossa vida chamado responsabilidade. E eu quero hoje de manhã convidar você a não ficar fazendo uma análise investigativa, mas é de fato que planta, colhe, outras coisas morrem no caminho, sim. Eu não quero que você seja concreto, eu quero que você abstraia, não é? Plantou, colheu, não se apegue a isso. Porque o que Paulo está nos convidando e colocando a nossa vida hoje de manhã é ficar de frente com uma questão da nossa vida adulta, que é ter que decidir, ter que tomar decisões. Na verdade, ele está nos colocando diante do fato de que nós somos, querendo ou não, pessoas livres. A gente acha que a liberdade é algo que a gente vai conquistar. Não, nós estamos condenados à liberdade.
porque a liberdade, em última análise, é o que? Você decidir os rumos da tua vida. Você tem que fazer isso. Porque quando a gente é mais jovem, a gente fica falando, eu quero almejar a minha liberdade e ter a minha própria casa. Fala a verdade, a gente era muito tonto quando queria isso, hein? Você estava lá na casa do teu pai e da tua mãe, na moral, tudo arrumadinho, comida na mesa, roupa lavada, até que você falou, agora eu tenho meu próprio apartamento. Putz! A roupa não vai sozinha, né, para o armário. A comida não brota no fogão. A gente até põe a panela lá e a comida não aparece. E os jovens dão a isso o nome de liberdade. Tem alguns aqui, espero que eles não desistam da vida. Não, liberdade não é algo que eu conquisto. Liberdade é algo que eu tenho que saber lidar. Eu sou livre. O que é ser livre? É enfrentar as demandas e as grandes perguntas da vida. Por isso eu preciso pensar no quê? Quais são as sementes que eu estou carregando no bolso. O título da minha mensagem hoje de manhã é Como será o amanhã? Me diga quais sementes que você tem no bolso, que eu te digo agora como vai ser seu amanhã. Me diga o que você está espalhando na vida, que eu posso te falar um pouco de como que vai ser o seu amanhã, porque esse é o nosso exercício. É o Jean Paul Sartre que diz assim: não há nada que possa eximir a pessoa da sua condição de ser livre e, consequentemente, da sua condição de responsabilidade diante dos seus atos. Do que é que Paulo está falando em Gálatas? Paulo está falando da responsabilidade e que não há nada que possa eximir você e eu da nossa responsabilidade diante dos nossos atos. Não tem como fugir. Não tem como a gente se esconder. Paulo está falando quais são as bases que você está construindo a sua vida. Paulo está falando, escuta, no relacionamento de vocês hoje, que tipo de semente que vocês estão jogando, porque todo dia você está jogando alguma semente enquanto casal. Que semente é essa? Porque às vezes no exercício insano a gente joga algumas sementes esperando que nasça outra coisa. Não funciona. A gente fica jogando algumas coisas na nossa vida hoje, e inclusive algumas a gente sabe que isso lá na frente vai dar ruim. Mas está tão bom jogar essa semente hoje, a gente fica, não, amanhã a gente vê o que faz amanhã. Amanhã é você que vai lidar com isso. Parece que a gente fala do amanhã como se amanhã tivesse outra pessoa lá. Não, amanhã é você que vai ter. Se é que nós vamos chegar no amanhã, somos nós. Se é que eu que vou estar vivo amanhã, então quem vai lidar com as minhas sementes do amanhã sou eu mesmo, porque eu lancei a semente, ela vai dar um fruto e eu vou ter que lidar com isso. Paulo está falando de responsabilidade, então a gente pode juntar Provérbios, a gente pode juntar Gálatas, acima de tudo, tome conta com as sementes do teu coração, porque disso depende o teu amanhã. A gente não tem mais o direito como adultos de ficar fazendo coisas hoje, dizendo, não, mas se, tomara que, não, mas de repente bate um vento aí, muda tudo. Não, eu não posso contar com o tomara que. Pode bater um vento? Pode bater um vento. O inesperado pode acontecer? Pode, por isso que ele chama inesperado. O acaso pode alterar as coisas? Pode, por isso que ele chama acaso. Mas eu não posso organizar minha vida no tomara que, no inesperado, no acaso. Eu preciso pensar o seguinte: o que é que eu estou fazendo hoje? Porque hoje o que eu estou fazendo, pode ser que amanhã eu vá andar num delicioso pomar, ou que eu vá construir os meus próprios cárceres. Aí você vai dizer, Vili, pô, tá pesado, tá mesmo, desculpa, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque a gente pode ler Gálatas sob a perspectiva da esperança. A gente pode ler sob a perspectiva da mudança. A gente pode ler sob a perspectiva de que nós estamos trabalhando uma espiritualidade que vai dizer, sim, eu estou espalhando sementes e elas são maravilhosas. Sim, eu estou consciente já da minha responsabilidade. Eu sei que ser livre não é fazer o que dá na telha, porque quem faz o que dá na telha não é livre, é gente sem critério. Eu estou consciente de que eu preciso cuidar da minha vida, que eu não posso deixar o barco à deriva. Eu estou consciente. Então a gente pode se apegar à parte final do versículo, quando Paulo diz assim: mas aquele que planta conforme Deus
permitindo que o Espírito faça obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, de vida eterna. Sabe o que é bonito na vida? É que vira e mexe, quase tudo tem uma palavrinha chamada mas. Mas. E a gente deveria, na nossa espiritualidade, sempre lembrar do mas. O que é o mas no português? O mas no português é uma conjunção adversativa. Que nesse caso é muito bom. Às vezes não é, né? Já viu quando a pessoa chega para você e fala assim: olha, eu achei muito legal aquilo lá que você fez, mas por aí ferrou tudo. Olha, essa sua roupa está muito bonita, mas... O mas é para dizer: olha, está vendo aquilo lá tudo? Então esquece. E aqui a gente tem que pegar isso também. Aquela pessoa, ninguém faz Deus de bobo. Você está plantando egoísmo, você está plantando indiferença, a tua vida vai ser isso. Mas, então cancela, você não precisa viver sobre a primeira parte, você pode viver sobre a segunda, porque o mas é o quê? É a conjunção que vai colocar o ponto contrário e animar o nosso coração para saber o seguinte: se você plantar conforme Deus, que coisa linda. Só que para plantar conforme Deus, eu preciso ter vida com Deus, para saber o que é de Deus. Mas se eu plantar, então existe a possibilidade de eu, Vili, com todas as minhas inadequações, com todos os meus erros, com todos os meus pecados, plantar conforme Deus? Bom, segundo o apóstolo Paulo, sim. Segundo o apóstolo Paulo, é possível eu guardar o meu coração em Deus. E a hora que eu guardo o meu coração em Deus, eu passo a ter um pouco mais da mente de Deus. E eu passo a plantar conforme Deus. E começo a colher as coisas de Deus. Que bom. Que bom que eu não preciso organizar minha vida pelo egoísmo, pela indiferença. Que bom que o meu coração não está condenado a ser tomado por aquilo que não presta. Porque eu posso guardá-lo, e ao guardá-lo, enchê-lo daquilo que é de Deus. Então você pode, hoje de manhã, tomar uma decisão e fazer da sua vida um memorial de esperança. Você pode organizar o teu coração de maneira tal que a sua vida vai ser o quê? Um memorial de esperança. E como a gente está precisando de pessoas que encarnem a mensagem do Evangelho, as últimas consequências, para num mundo de tanto preconceito, de todas as espécies, preconceito hoje no Brasil para todos os lados, como que tem indiferença, como que tem egoísmo, como que a gente está precisando de pessoas que tenham coragem de abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, ler as seguintes palavras e encarná-las: felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino de Deus lhes pertence. Você pode guardar o seu coração e enchê-lo com essas sementes aqui. Você não precisa encher o teu coração da indiferença, da amargura, do ódio, do egoísmo, do consumismo. Não, você pode encher de humildade, de justiça, de misericórdia, de paz. E essas pessoas que enchem o coração disso são o quê? Sal da terra e luz do mundo. O que define se você vai ser sal da terra e luz do mundo? Quais as sementes que você tem no teu coração? Porque Jesus diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. As bem-aventuranças que nós lemos agora, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte pregado por Jesus, não está falando das coisas que você faz, está falando do tipo de pessoa que você é.
Não é que Ele tem misericórdia, Ele é misericordioso. Diz respeito àquilo que eu sou, e eu sou aquilo que eu decido ser. Eu sou aquilo que eu permito entrar no coração. Segundo o professor Cortella, eu sou aquilo que eu importo. Importa é aquilo que eu trago para dentro de mim. Isso é o que importa. O que é importante para você? É aquilo que você importa, é aquilo que você coloca dentro de você. Então, quais são as suas importâncias? As minhas importâncias são as coisas que eu importei para dentro de mim. E isso define que tipo de pessoa que eu serei. Eu assisti há muito tempo, eu sei que é simples, mas eu assisti há muito tempo um vídeo no YouTube de um rapaz que foi diagnosticado com câncer. E jovem assim, e ele tinha um cabelão e como tratamento de quimioterapia ele perdeu todo o cabelo, teve que raspar e perdeu todo o cabelo. Não sei se vocês viram esse vídeo, é muito lindo. Quando ele entra na sala de aula, na faculdade, todo mundo raspou o cabelo. Estava todo mundo careca para ficar igual ele. Eu achei aquilo de um símbolo, obviamente, um símbolo tão grande de cara, está doendo em você? Tá, então está doendo na gente também. Porque as bem-aventuranças estão falando do quê? De empatia, é a capacidade que eu tenho de sofrer com você. Simpatia, aquilo que eu sinto por você. Empatia, aquilo que eu sinto junto com você. Eu vou trazer a sua dor para perto de mim, e as bem-aventuranças estão falando isso. Cuide do seu coração para que ele tenha sede, para que ele tenha espaço, para você ser um poço de misericórdia, de esperança num mundo de tanta indiferença. Você pode ser, como cantamos aqui, uma ponte, você pode ser um canal, você pode ser como um farol no mundo em que você vive. Você pode, e o que define isso é quais sementes que você está importando para dentro de você. Empatia, compaixão, misericórdia são sentimentos que nascem no nosso coração a partir de uma decisão. O Erich Fromm é um psicanalista, ele dizia assim: o amor é uma atitude. O que é o amor? Amor ao próximo é uma atitude. Não, é que eu fiquei esperando um pozinho de pim-pim-pim cair dentro de mim e eu passar a distribuir amor. Não, amor é uma atitude. O amor é uma atitude que define a tua relação com o mundo. O amor é o quê? O amor é uma semente que eu preciso importar, e ao importar ela cai num bom lugar, e ao cair num bom lugar ela pode dar maravilhosos frutos, mas ela é uma decisão. O reino de Deus é o reino do contraponto. O reino de Deus vem para dizer: eu porém vos digo. O reino de Deus é o reino que diz mas. O sentido que você pode dar para a sua vida não precisa ser esse sentido maior, o caminho comum, não, você pode dar outros. E por isso eu proponho, dentre todas as coisas que nós lemos e falamos, é que você busque sementes, inclusive a semente da humildade. Humildade é uma virtude muito linda, e é uma decisão. O que é a humildade? Humildade é o sentimento que gera perdão. Humildade é um sentimento, uma postura que perdoa. Humildade gera reconhecimento de que a verdade pode estar com a outra pessoa. Os humildes têm esse benefício. Eles têm as suas verdades, óbvio, mas ele tem a humildade de, no meio de uma conversa, falar: poxa, é mesmo, você está certo. E porque é humilde, cresce. Porque quem não é humilde e arrogante e acha que é dono da verdade, não vai crescer mais. Por quê? Porque toda a verdade já está ali, fixa, pronta, fechada, lacrada. O humilde não, ele diz: não, eu estou aberto a ouvir, porque a minha verdade é frágil, talvez provisória, e eu quero entender o que você está dizendo, e ao terminar da tua fala eu posso falar: poxa, que coisa bacana, eu nunca tinha pensado nisso. A humildade coloca os preconceitos no chão. E nós todos deveríamos pegar com muita vontade a semente da humildade, porque Jesus falou: quem trabalha a humildade é feliz. Espalhar sementes de humildade, porque a vida de todos nós se tornaria tão melhor.
E eu dei o exemplo aqui da verdade. Às vezes a gente fala da verdade pensando já em teologia, em questão política. Não, é a humildade no teu relacionamento. De você ter falado de uma maneira errada com a pessoa que você vive, de repente você não, por uma questão de orgulho, não admito. Não admito, sim, está errado. Seja humilde de falar assim: olha, me perdoe, eu falei de uma maneira errada. A humildade abre o horizonte, porque outras possibilidades de vida se abrem para nós. A humildade faz com que a gente não precise passar a vida inteira bancando uma ideia que nós sabemos que está errada, mas por uma questão de soberba, de arrogância, a gente não consegue colocar as armas no chão, e tem tanta gente que vive assim. Estipulou um jeito de viver, já sacou que está errado, mas alguma coisa lá dentro está dizendo: mas como é, você vai se humilhar? A palavra humilhação parece que é a gente jogado no chão. Não, a humilhação é a grandeza de falar: poxa, eu estou errado. E eu quero mudar de vida. Eu quero abrir meu coração para colocar outras sementes e sufocar as atuais sementes que eu sei que vão me matar. E eu quero encerrar contando uma história que li num livro do Rubem Alves. Não sei se você já leu. Sabedoria, das fábulas, as histórias para criança. Que é a história do galo que conseguiu fazer com que todo galinheiro acreditasse que o sol só nascia porque ele cantava. Vocês estão rindo, mas tem um monte de galo aqui, viu? Que se acha o último bolacha do pacote. E esse galo convenceu o galinheiro que é o seguinte: o sol só nasce depois que eu canto. E ele contou essa história e o pessoal acreditou. E aí o que ele teve que fazer? Ele teve que bancar essa história. Então ele tinha que acordar mais cedo que todo mundo. Quando ele via que o sol estava para nascer, ele cantava e o sol nascia. O galinheiro lá, a comunidade galinácea, achava ele o cara, né? Falava: nossa, mas o sol obedece o cara. Até que o galo foi para uma balada, tomou uns goró a mais e perdeu a hora. E o sol nasceu. E o galo lá dormindo, bêbado. Quando o galo acorda, todo galinheiro está lá de asa cruzada, né? Asa cruzada, olhando, falando: que bonito, hein? Que bonito. E naquele momento a máscara do galo cai. E toda uma história que o galo construiu vai para o chão. Porque o galo trouxe para dentro, ele importou aquilo que não se sustenta e que não faz a vida valer a pena. E o Rubem Alves, encantador e excelente como era, termina a história fazendo poesia. O galo termina a história dizendo assim: antes eu cantava para o sol nascer, agora eu canto porque ele nasce. Antes era um arrogante que achava que a vida girava em torno do meu umbigo, e agora? Agora eu celebro o presente de estar vivo como todos os outros seres humanos. A humildade é uma semente. E que ela precisa ser comprovada, ela e outras, no nosso dia a dia. E há muitos anos mesmo eu contei essa história aqui do galo, aqui na Bethesda, num domingo à noite. Há muitos anos. Arrisco dizer que há uns 10 anos. E não me lembro exatamente porquê, terminei o culto. A Carol e as crianças não estavam em São Paulo, acho que estavam viajando. Eu terminei o culto e fui para uma padaria. Estava morrendo de fome, foi uma padaria lá perto de casa. E no domingo à noite, eu quando prego de manhã e de noite, eu termino o domingo exausto, de cansado. Sentei naquele balcão da padaria.
Tinha pouca gente, obviamente, já era mais tarde da noite. Tinha um cara na chapa, eu falei, amigo, vê um cardápio aí para eu pedir um lanche. Ele falou, não tem lanche não. Não tem lanche não. Aí achei que ele estava brincando e eu falei para ele, não cara, eu estou morrendo de fome. Não tem lanche não, vou fazer lanche não. Imagina fazer lanche agora. Aí eu já comecei assim, sabe, Código de Defesa do Consumidor? A padaria está aberta. Você está fazendo o seu trabalho, eu sou consumidor, você tem que fazer lanche. Pensei. Mas eu estava tão cansado que eu não briguei. Eu não briguei não é porque eu sou bom, não, é porque eu não aguentava. Aí eu falei para ele, então o que eu como? Aí ele falou, vê aí. Aí tinha aquele famoso, como é que chama? Sabe, aquela estufa lá, aquela pizza que já está toda enrugada, que ela estava lá o dia todo. Eu falei, não acredito que eu vou comer essa pizza, sendo que esse cara tem que fazer o lanche para mim. Não, eu vou brigar. E aí alguma coisa dentro de mim falou, bicho, come a pizza e vai embora. Comi a pizza. Quando eu chego no caixa, tem um rapaz do lado assim do caixa. Eu paguei, quando eu terminei ele falou, boa noite, pastor. Falei, oi? Ele falou, boa noite. Eu estava na Bethesda no culto agora há pouco que você pregou sobre humildade. O senhor contou a história do galo. E eu falei, pois é. Pois é. É na padaria que a gente decide que tipo de pessoa que a gente é. E repito, eu não estou pagando de exemplo não, porque aquele dia eu não dei um péssimo testemunho, porque eu não aguentava. Estava cansado. Mas a gente define a pessoa que a gente é na padaria, no trânsito, no futebol. Porque o meu coração tem que estar guardado para quê? Para as grandes coisas da vida? Não, tem que estar guardado para as coisas triviais. As grandes coisas a gente guarda. Se eu for para um super jantar, convidado para falar num jantar, eu vou lá e vou falar, meu, que postura, hein? Mas o que define que homem eu sou é como é que eu trato o chapeiro da padaria perto da minha casa. Porque ali eu vou entender se o meu coração está devidamente guardado nos valores do reino de Deus, ou se eu sou simplesmente uma máscara que no domingo fala coisas bonitinhas para um grupo de pessoas bonitinhas. Mas, porém, todavia, contudo, nós temos em Deus condições e possibilidades de viver de maneira tal que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.